Olá, pessoas! Como vocês já devem ter notado, aqui no canal Literartela nós temos um foco em criativos paraenses mais maduros, aí a partir dos 40 anos de idade, com uma longa carreira, cheia de realizações e muitas histórias para contar. E isso tanto na série Valorize o Artista Paraense, quanto na série Leia Escritores Paraenses. Neste vídeo, especificamente, nós estamos com uma proposta diferente. Estamos apresentando 3 jovens escritoras, a Juliana, a Bárbara e a Savana, que estão na faixa dos 20 anos de idade e que têm seus primeiros livros publicados recentemente. Vamos conhecê-las? Por conta da biblioteca da minha escola sem auxílio à época, ter uma variedade de livros, eu comecei a fuçar as prateleiras e tive acesso ao livro do C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia, a minha rainha J.K. Rowling, minha maior inspiração na literatura fantástica, que é a autora de Harry Potter. E por volta de 7, 8, 9 anos eu comecei a ter acesso a essas leituras e desenvolvi esse gosto pela literatura fantástica especificamente. Eu meio que fui a primeira de casa a despertar o gosto pela leitura, e foi por causa dessa compra de aqueles livrinhos de poucas páginas, com imagens e tudo mais. E eu acho que a minha leitura no início resumia isso. Quando eu cheguei no colégio com a febre do Harry Potter e todo o pessoal da sala, porque tu já leste o primeiro livro do Harry Potter e acontece isso e isso, então ele despertou o interesse. O que é que eles estão falando? Então eu fui numa livraria com minha mãe, aquela livraria que hoje é o Boulevard, antes era nos primórdios, que era aquela... Tinha cinema lá, tinha vários restaurantes, e eu fui naquela livraria, comprei o meu exemplar de Harry Potter e comecei lendo Harry Potter, e a partir daí eu fui procurando obras afins, e até algumas que não tinham tanta relação. Lendo, basicamente isso. Como eu me interessei pela literatura, isso iniciou na graduação. Até então eu não tinha este certo interesse pela poética. Embora eu já tivesse tido um contato na escola, por exemplo, com alguns livros que falassem de literatura, poesia, ainda assim eu não tinha esse interesse, não me tinha ainda despertado, como é que eu posso dizer, essa paixão ou talvez amor pela literatura. Isso se iniciou na graduação, quando eu comecei a conhecer algumas disciplinas, eu acho que as primeiras disciplinas que eram de literatura. E como referências dos poetas que eu sempre gostei muito de ler foi o José de Alencar. Ele foi um dos primeiros escritores, na verdade, que me aguçaram esse espírito por ele ser muito detalhista. Às vezes eu também gostaria de ser muito detalhista como ele, mas ao mesmo tempo eu me inspiro muito no Fernando Pessoa, nos seus heterônimos. Por isso que quando eu me refiro a eus, eu tenho um pouco desse dos heterônimos do Fernando Pessoa, que nós somos esses vários, talvez essas várias pessoas em uma poesia. E eu acredito que uma das duas referências sejam essas. Um pouco do romantismo do Alencar e um pouco desses eus do Fernando Pessoa. Bom, a escrita também foi por culpa de Harry Potter. Quando eu comecei a ler os primeiros livros, eu me interessei muito pelo chip Harry e Hermione. E com o tempo, conversando com alguns outros fãs, acabava que criava aquelas rixas entre grupos entre canons, que eram os fãs a favor do Rony e da Hermione, por exemplo, e eu gostava mais de Harry junto com a Hermione, e descobri sites que desenvolviam fanfics. Fanfics são histórias escritas por fãs. Daí eu comecei a desenvolver as minhas próprias fanfics, geralmente com um tema de romance, com fantasia, envolvendo Harry e Hermione, e a partir disso foi só uma escala realmente. Eu comecei a escrever aos 9 anos de idade, e aos 10 ou 11 eu já comecei a desenvolver meus rascunhos originais. Eu comecei a escrever mesmo graças a anime. Eu gostava muito de Cavaleiro Zodíaco.
Então eu comecei a fazer fanfic e... de anime. Vem no mangá, né? Não deixa de ser um tipo de arte também, é quadrinho oriental, enfim. E eu comecei a escrever fanfic, mas era um negócio... Gente, eu tinha flogão naquela época, flogão. Uau! E eu escrevia umas micro-histórias, sabe? Como se fossem uns episódiozinhos do Santuário dos Cavaleiros de Ouro, em que eles interagiam entre si em situações mais cotidianas da vida deles. fanfic chamam de short fics, né? Gente, eu escrevia pra que eu pudesse rir de mim mesma e do que eu tava escrevendo. Não era pra divulgar, era pra ficar rindo. Tanto que teve uma época que eu não sei, deu uma doida na minha cabeça que eu decidi apagar tudo. Hoje em dia eu me arrependo amargamente, porque eu morria de rir com Isso aí seria uma espécie de documentário, né? Tristeza. E, enfim, aí chegou na época de 8ª série, mais ou menos, eu passei pros poemas. Sabe aquela época que eu tava com aqueles sentimentos exacerbados e tu não sabe como te expressar? Flor da idade. Pois é, eu passei por poemas, fazer vários poemas daquilo que eu tava sentindo, e de toda essa época eu acho que me resta que eu realmente, não, 2, que eu realmente considerei muito bons e estão comigo guardados. E aí, finalmente, já no final do ensino médio, que eu fui começar a fazer originais mesmo, que começou com conversas com uma amiga que eu tinha, nós criamos meio que um universo juntas, né? A maioria dos personagens meio que ficava comigo, outra parte ficava com ela, e nossas conversas, quando a gente já não tinha mais papo a colocar em dia, a gente, bora escrever, bora. Então a gente ia... Era muito legal. Era tipo sei lá, não era uma fanfic, mas era uma fanfic dos nossos próprios originais, é uma coisa meio louca, porque dessa... Um spin-off. Porque o que acontecia? Nesse original, a gente pegava, se a gente não estivesse gostando do rumo que uma história determinada estava tomando com outros personagens, se estivesse ficando muito depressiva, a gente fazia uma alternativa em outra época e mudava certos elementos que deixavam com que a história não rumasse pro rumo negativo que tava. Então tem várias versões da mesma história. É uma loucura. Então basicamente foi isso que me impulsionou a escrever, porque ela foi a primeira a perceber o quanto eu gostava disso. Ela percebeu antes de mim. Ela virou, tu gosta de escrever, né? Tu querias fazer isso pra tua vida. Aí eu parei e pensei que eu nunca me vi como uma escritora. Aí eu, parando pra pensar melhor, eu acho que essa minha paixão pela literatura, ela veio aflorar, eu acredito que, eu acho que no 2º, 3º ano de curso, foi quando eu comecei a escrever alguns textos. Eu não dizia, não eram poesias. E eu escrevi alguns textos, inclusive o primeiro texto ele foi uma carta. Uma carta? Uma carta para um dos colegas que, inclusive, eu gostava no curso e não tinha como expressar. Foi por meio das palavras que eu encontrei a forma de tentar expressar isso. Eu fiz essa carta e mandei para ele. Não tive resposta, mas tudo bem. Eu gosto de lembrar nesse sentido assim, de que foi o meu primeiro texto, assim, como algo mais sensível, que traz essa minha ideia do poético, de fato. E depois disso eu passei a escrever outras coisas, falando um pouco da natureza, das pessoas, dos nossos comportamentos e, de certa forma, mais sobre algo interior. Aí não há muito desse toque em mim, por exemplo, de uma crítica mais para a realidade. Há muito do poético em mim, em uma certa, como eu posso dizer... É uma poesia mais lírica, né? Isso, um certo lirismo, muita subjetividade, na verdade, do que tem nas poesias. Há muito do meu eu, um pouco, na verdade, desses meus eus. Até porque todos nós carregamos um pouco desses eus. Até então eu lembro que a gente discutia muito sobre identidade. E a gente falava de uma identidade, e depois a gente vai percebendo com o tempo que até mesmo nós não temos uma identidade, nós temos várias identidades. E eu lembro que surgiu primeiro com uma página no Facebook, uma das colegas do curso sugeriu para mim, eu já tinha alguns inscritos, e ela disse, por que não fazer uma página no Facebook? Eu adotei a ideia, a gente ficou pensando no nome, e ela que me ajudou com o nome, que é a minha colega de curso, Luciana Vieira. Ela que, na verdade, me ajudou com o próprio nome, que eu aderi para o livro também, que se titulou Pedacinhos de Mim.
passado, eu vi o edital de submissão para o prêmio Fox Empírio, que ocorre todos os anos. É uma parceria entre a livraria Fox, da Dr. Moraes, aqui em Belém do Pará, e a editora Empírio, que tem filial aqui em Belém e também em São Paulo, onde eles incentivam a literatura paraense e publicam obras de autores que ainda não foram publicados em outras editoras, ou de forma independente. Então, realmente, este aqui, Guardiões do Império, Selo do Sétimo, ele, além de ter sido a minha primeira obra publicada, ela também foi a obra que sagrou-se a vencedora do Prêmio Fox Empírio do ano passado. Por conseguinte, ela acabou sendo também a obra que foi mais prestigiada por amigos, parentes, conhecidos e até não conhecidos. E é por ela que o meu nome de Juliana Murakami como escritora está se fazendo. O Império, então, foi formado como um país. Ainda não tivemos a oportunidade de lhe conceder um mapa, mas quando perceber, verá que o Império de Minerva se localiza a leste do mundo, pouco acima dos países orientais e na diagonal certeira da Europa. Era uma posição relativamente estratégica para grandes aventureiros, que, acreditando ou não, conseguiram alcançar a enorme ilha mesmo com a escassa tecnologia da época, em meados do século XV. Em outras palavras, esse trecho tenta caracterizar um momento de expansão marítima em que os fundadores do Império de Minerva conseguiram encontrar a ilha que veio a se tornar o país. Em relação aos projetos futuros, eu pretendo não só divulgar o Guardiões do Império, o Selo do Sétimo, na Amazon, através do e-book, como também uma outra história minha, uma quintologia. Eu já tenho 3 livros escritos, chama-se Piratas da Noite, o nome da saga, e atualmente eu estou postando no Wattpad, de forma gratuita, O Herdeiro do Tesouro, que é o primeiro livro. É um conceito completamente diferente de piratas, você não vai encontrar algo ao estilo Piratas do Caribe, Piratas Raiz. Não, tem realmente um contexto de um mundo. É do gênero fantasia, mas média fantasia, porque a minha personagem principal atravessa um portal e ela se encontra em um novo mundo. É diferente, inclusive, do Guardiões do Império, que se trata de uma baixa fantasia. Ou seja, existe a nossa realidade, mas também há um país novo, e é onde acontece o Império de Minerva, em todas as trajetórias da personagem principal. E o Piratas da Noite eu pretendo lançá-lo também em e-book na Amazon. Para que eu pudesse escrever o livro, na verdade ele foi um projeto que fizeram nacional, e iriam selecionar 5 escritos. E diante desses 5 eu fui uma das escolhidas. Eu lembro que eu estava em casa, eu recebi um e-mail, eu acredito que era antes do Natal, na verdade, eu recebi um e-mail. O colega mandou um e-mail dizendo que já poderia comemorar que o livro tinha sido aprovado. E o nome do projeto, na verdade, se intitula Brisa Poética, que é um projeto que iniciou-se com o professor Abílio Pacheco. E foi ele justamente que mandou para mim. Na verdade, eu costumava mandar alguns escritos para ele. Ele perguntava se eu escrevia e eu disse, sim, professor, eu escrevo. E aí ele manda para o meu e-mail. E daí ele disse para mim que os escritos eram bons e que eu poderia tentar publicar, só que ficou-se no esquecimento. A gente sabe que publicar livros ele leva um pouco de tempo, tem toda uma questão. Eu abri esse edital, na verdade, para esse concurso. E ele mandou para mim, no meu zap, olha, Savana, está aberto o edital e se te interessa, te escreve. E pediam, eu acredito que 25 poesias, eu acho, 25 poemas. Pedi esse edital. Eu não tinha tudo isso. Eu tinha bem menos, eu acredito que eu tinha umas 10. Só que a maioria era textos. Eu tinha que transformar. Eu disse, não, eu tenho que aproveitar um pouco desses textos. E aí que eu comecei, então, a fazer poesia. Eu contava mais em prosa alguns fatos que aconteciam, outros imaginários. E daí eu peguei e transformei esses textos, prosa, em poesia. E daí eu consegui desses, eu acredito que eu consegui 15 poesias. Depois eu tinha que conseguir o restante. E aí começou essa correria para conseguir. Tinha dias que eu não conseguia escrever nada. Até perguntaram para mim, poxa, como é que tu conseguiu escrever? Eu disse, tu ia para algum lugar e batia em ti? E pode até ser. Aí eu disse, pode até ser, mas mesmo que batesse a ideia, como as pessoas dizem que bate a ideia, mesmo que batesse, ainda assim é um grande trabalho que é justamente transformar isso em palavras e que é muito trabalhoso.
Sim. Especialmente quando você precisa escrever não para si, mas escrever para o outro. E aí que é um trabalho maior, algo que o outro consiga entender, que o outro se identifique. E esse é o livro, intitulado Brisa Poética, Pedacinhos de Mim. Na verdade, Brisa Poética é o nome do projeto e o Pedacinhos de Mim é o título do meu livro. Dá para perceber pela capa que é muito sugestivo quando você tem algo que sopra, que é a brisa poética. É por isso que as pessoas dizem que algumas poesias elas também são esse sopro poético. E cabe às pessoas sentirem esse sopro. Se será apenas um vento passageiro, se será algo para ficar como uma brisa poética que toca e que diz assim: viva a noite. Quando cai a noite, as cortinas se fecham, para que as vidas possam repousar em um sono tranquilo. Uns têm um ninho, outros têm cama, outros um sonho de um dia possuí-los. A noite então se torna sagrada, onde os sonhos começam a surgir. E às vezes os sonhos de algo que se busca viver, outras apenas lembrança do que se viveu. A noite com seus mistérios nos acolhe na fadiga e nos prepara para um novo dia. Dormindo, afogamos as responsabilidades e as dores desta vida que, quando de olhos abertos, não nos permite sonhar. Viva a noite, que apesar de escura e mórbida, é a melhor parte do dia, é o único instante em que conseguimos viver a realidade distante no sonho. E onde a gente pode encontrar esse livro? Comigo, quem consegue, na verdade, ter uma proximidade para quem é mais próximo, pode encontrar esse livro comigo, mas também pode se encontrar no site, que é o site da editora Parágrafo. Lá se encontra, inclusive encontra os boxes de todos os livros, os 5 livros, a pessoa pode comprar por uma promoção ou pode optar para comprar apenas um. A obra que teve mais público, na verdade, foi a única obra das minhas que eu divulguei após a publicação, que foi Caim, o Primeiro Vampiro. Pelo menos, assim, eu participei de outras antologias depois e tudo mais, mas essa eu acho que atingiu mais público porque a partir da publicação eu comecei a me esforçar para divulgar, né, para que as pessoas conhecessem a obra, até porque ela não deixa de ser um prequel de um mundo todo que eu tenho criado em mente e que com os anos, né, eu pretendo ir publicando. E como resultado vieram as antologias, né? Esse daqui foi uma antologia da editora Ruchinol. Teve uma seletiva, o meu conto foi selecionado, essa antologia foi organizada pelo Marcelo Siqueira, que é um autor publicado pelo Novo Século, de fantasia também. Também é desse livro? Não. Esse daqui é a antologia. Ele é puramente fantástico, um autor puramente fantástico, porque Caim, o Primeiro Vampiro, é literatura fantástica, mas ele é uma literatura fantástica no subgênero terror. Esse é puramente fantástico e fala justamente de um reino em que é raiz, pois é. E falar de um reino em que é habitado por diversas tribos de animais que possuem características antropomórficas e todas as tribos, as histórias elas se interligam. E eu fiquei com a tribo dos cervos e eu acho que fantasia raiz que eu tenho é esse agora. Sede. Minha garganta queima como nunca antes. Ando pela terra. Até a tempestade dá lugar a um sol escaldante, como nunca havia sentido antes, e o solo se torna árido. Meu esôfago arde em chamas. Meus olhos latejam, marejados pela primeira vez. A dor me consome. Sinto o peso de tudo o que havia feito. Matei meu irmão. Decepcionei meus pais, nunca mais os veria. Nunca mais veria minha mãe. Minha mãe. Podia imaginá-la recebendo a notícia do que eu havia feito. Que, em vez de um, ela havia perdido 2 filhos. Podia vê-la chorar. Será que ela saberia? É claro que saberia. Ela não nos encontraria, ou melhor, não me encontraria. Ela se depararia com o corpo sem vida de Abel, onde eu o havia largado,
sendo decomposto pela terra, a mesma terra que agora não parecia mais me aceitar, ao mesmo tempo em que honra meu irmão. É isso, eu intuito de divulgar alguns trabalhos pela plataforma da Amazon também de autopublicação. Eu pretendo que saia até fevereiro um contozinho que também puxa pelo terror e romance também. Mais ou menos, terror, tem uma super pitada de romance. Super pitada de romance, porque é um fantasma falando da... Um fantasma. Não é vampiro. Não, um fantasma. Falando das amarguras dele da vida, né? Enquanto ele era vivo. E do caso de amor dele que terminou, obviamente, em tragédia, porque ele é um fantasma. Meu Deus, spoiler, sabe? Poxa. Ah, mas o spoiler não é esse. O spoiler não é esse. A questão é ver como ele... Eu sei que vai dar ruim. Pô, ele é um fantasma, tem que dar ruim, né? Se ele é um fantasma, alguma coisa deu errado na vida Olha o dele. fantasma da camarada. Se ele é um fantasma, algo deu errado. Ele não foi pro outro plano totalmente, ele não tá aqui preso. Por que será? Alguma coisa não deu certo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir e comentários com sugestões de pauta. E lembre-se, valorize o artista paraense, leia escritores paraenses, leia nossas jovens escritoras. Até a próxima. Tchau!